Sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Muito bom dia, eu sou Nelson Carneiro. Estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Hoje, 12 de dezembro de 2015. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinho até o meio-dia, né? E lembrando que temos assuntos interessantes aqui hoje. Nós que temos a presença aqui do presidente da OAB de São Gonçalo, Dr. José Luiz Muniz, temos do professor Luiz Cláudio Silva, e nós vamos falar daqui a pouco também sobre a morosidade da justiça, processo eletrônico, né? E você fica ligadinho aí conosco. Daqui a pouco também vai entrar no ar a nossa colega Cecília Lomelina para dar uma informação de ação social, não é isso? Nós teremos aqui o presidente da OAB falando da sua gestão, né? Fazendo uma avaliação da sua gestão, e depois nós vamos entrar num assunto interessante, momento político, a morosidade do judiciário, o processo eletrônico, a decisão de robô pela justiça, a discussão do leigo e do advogado com o robô, como é que vai ficar, não é isso? Então nós vamos discutir isso aqui, com certeza, e você pode participar pelo 21, 25, 30, 90. Mas antes nós queremos cumprimentar o diretor, o presidente das organizações fluminenses, nosso Alexandre Torres, e o diretor de programação geral, Cristian Ferraz. Aquele abraço. E quero cumprimentar também o nosso João de Deus, que está aqui conosco hoje, né, Zé Carlos? Bom dia. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Nelson. Bom dia, o João Marcelo, operador de áudio aqui. Hoje é o João Marcelo aqui na mesa, comandando as carrapetas. Hoje não tem pantera. Não tem não, hoje não tem pantera não, não tem pantera hoje, não tem nada de pantera não. Um abraço pro meu amigo Gesino Dias do Barro Vermelho, Paulo Baresteiro, né, de Jacarepaguá, e a sua mãe Noêmia, que está curtindo a gente. E Pedro Lucas está de férias. Bom dia, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, Paulo Roberto nos transmissores. Bom dia, nosso amigo Mestre Vitor. Alô, Vitor, um grande abraço, tá sempre curtindo a gente. E quem nos ligou ainda agora foi o Coronel Batista de Irajá, falando sobre o pessoal que foi preso aí. Ele é o coronel, não sei se é do Exército. Então ele falando dos quatro... Do BOP, pessoal do BOP que foi preso aí, né? Então o Coronel Batista ligou pra cá, tá recriminando isso, né? Ele falou pra caramba aqui, mas depois, Coronel, fala no ar pra gente aqui, né? Bom dia também, nosso amigo Edson Oliveira, está lá em Rio das Ostras, curtindo nosso programa também pela internet. Que beleza, hein? Isso, é bom mesmo. Bom dia, Serginho Total, Celeste Carvalho também, que está curtindo nosso programa. Daqui a pouco eu mando mais bom dias, né? Bom dia à mesa, né, que está aqui presente. O pessoal aqui, o ex, né, presidente da OAB, ainda é? Ex? Não, que isso, cara? Assume em janeiro, não? Que isso? Não, você ainda o Zé Luiz ainda é o presidente da OAB de São Gonçalo. Não, pensei que já houve a eleição, né? O outro assume em janeiro, né? Isso ainda é, né? Então, bom dia, prazer em revê-lo mais uma vez, né? Bom, daqui a pouco eu quero que a Cecília ligar pra gente pra falar logo sobre a ação social, né? E lembrando que é importante, eu vou passar aqui o telefone para Cecília, né, ligar pra gente, não é isso? Ela que tá ligadinha lá do nosso programa. Bom, Zé Carlos, passa o telefone aqui para ela ligar para esse telefone que você sabe qual. Bom, eu quero mandar aqui um bom dia para nossos ouvintes.
eu fiquei meio enrolado aqui, né? Esse negócio de pauta quando vira de cabeça para baixo é um negócio sério. Quero mandar um abraço aqui pro nosso Lúcio Carlos, né? Que é companheiro nosso, presidente aqui da NitNet. Também o Dark Freitas, diretor do nosso jornal, aquele abraço. Ao Marco Rodrigues, o vereador Marco Rodrigues, ao nosso amigo, grande amigo Oswaldo Mendes. Quero mandar um abraço para Caílza e a Vera lá no Jockey, o Beto da Garagem, grande Beto, a Eliana Marra e seu esposo, ao Vinho lá em Jaguarembé e o desembargador Fábio Dutra. Vou começar aqui cumprimentando aqui os nossos convidados, né? E daqui a pouco eu volto com os aniversariantes, tá legal, João? Doutor Zé Luiz, presidente da OAB de São Gonçalo, bom dia. Bom dia, Nelson, bom dia, Zé Carlos, professor aqui, Luiz Cláudio, e aos ouvintes aqui do teu programa, né? Sua cidade e seus valores. É um prazer aí que se renova, né? Vindo aqui, atendendo a sua convocação. Eu não entendo como um convite, mas uma convocação. Uma convocação, tô com prestígio, meu. Professor Luiz Cláudio, gostei da barba, hein? Gostou, Nelson? Gostei. As jovens também não as jovens, né? Tá certo. Vai acabar sendo presidente da República, hein? De barba, pô. Tô longe disso. Me afasta desse mal. Afasta de vice cálice. Bom dia a todos os componentes aqui da mesa. É um grande prazer retornar a essa rádio, né? Principalmente esse programa do Nelson, que é um programa de destaque social, que está sempre preocupado com fatos de grande relevância. E bom dia ao seu público em geral. Espero que continue fazendo esse sucesso de sempre. Obrigado mais uma vez pelo esse convite. Bom, nós estamos, vamos falar agora com a Cecília Lomelino, né? E estamos aguardando a ligação dela. E daqui a pouco a gente vai falar com o doutor José Luiz. Nós vamos dar uns minutinhos aqui para ele falar um pouco sobre sua realização. E depois nós vamos rolar uma bola aqui sobre a morosidade da justiça, essa situação, essa entrega da tutela rapidinha, né? Isso na Suíça, né? Não é no Brasil, né? Vapt-vupt. Quase alguns anos, né? Tá certo. Bom, interessante, né? Tem uns processos aí que andam tão rápido lá com o Sérgio Moro, é rapidinho, o japonês tá na rua, né? Aí é situação diferente. Aqui pra ter um oficial de justiça na rua é complicado, né? Ninguém quer saber do japonês. Ninguém quer saber do japonês. Vamos ao aniversariante enquanto a Cecília liga pra gente? Bom, nós temos uns aniversariantes aqui, gente. Parabéns pra você. Está aniversariando o nosso grande amigo Jairo Passo, né? Grande tricolor, parabéns. Que Deus te proteja, meu amigo. O Fábio Paixão, lá de São Gonçalo, também aniversariando. O vereador Marlos Costa, o aniversariante dessa semana. O nosso amigo Nilton Ferreira, aquele abraço. O Ed Samário de Souza, também aquele abraço, aniversariando hoje. A Neuzeli Melo, lá em Talcara, nossa filha da nossa grande amiga, também aniversariando. E a ex-deputada e ex-vereadora, Zé Carlos, Beatriz Santos. Beatriz Santos. E o procurador-geral da Câmara Municipal, Vanderlei Martins, está aniversariando hoje. Doutor Zé Luiz, tem alguém aniversariando, doutor? Pode falar aí. Pode falar no... Não, tô lembrando aí, já que você citou o vereador Marlos, no mesmo dia o vereador Lecinho também. O Lecinho faz aniversário também hoje? Não, foi no dia 8. Foi no dia 8. Eles são os aniversariantes da semana, hoje né? Quem tá fazendo aqui é o Márcio Vicente, né? Da família Vicente. O vereador José Vicente, o sobrinho, se não me engano, o Márcio Vicente aniversariando hoje. E também Flávio Azevedo, lá de Rio Bonito, o companheiro de rádio, a Rádio Tupi lá de Rio Bonito. Flávio Azevedo, um grande comunicador, foi secretário também no governo aí da Solange Almeida, prefeita de Rio Bonito. Então o Flávio foi também secretário dela. Flávio Azevedo, alô Flávio, um grande abraço. Aproveito já que eu tô falando lá em Rio Bonito, falar em Tanguá. Prefeito Valbe, alô prefeito Valbe, sou espirrar meio-dia, saúde, prefeito, muita saúde pro senhor. Eu sei, prefeito é gente finíssima, né? Um abraço também para o prefeito Elio Cardoso de Itaboraí, né? O doutor Edilson dos Santos, o subsecretário Anésio, né? Anésio, o subsecretário de saúde de Itaboraí, um grande abraço. O meu amigo também, rapaz, Jesus no dia, mandando um abraço para o prefeito Elio Cardoso e para o Valber, prefeito Valber do município de Tanguá, meu amigo Nelson Carneiro.
Que essa máquina é pra filmar? Não, Vai filmar não, alguma camarada, coisa eu aqui? vou filmar daqui a pouco, mas eu tô tentando bom. falar com a... Que a hora que eu começar aqui a falar com o nosso... os nossos convidados, não vou ter como falar aqui com a Cecília, né? Certo, então tô certo. pedindo a Cecília para ligar pro meu celular, que é 999959153, Cecília, que eu te coloco no ar pelo meu celular, tá legal? Cuidado, dá o telefone no ar, sim, Não tem rapaz. problema, meu telefone. Cuidado, os cobradores vão começar a ligar. Mas, advogado tem prerrogativa nessa hora, ô, doutor Zé Luiz? Hein? Dá um jeitinho. Dá um Dá um jeito. jeitinho, tá vendo? Não adianta, rapaz, Ainda não tem bem que jeito. Sei não, hein? Ainda bem que o doutor Luiz Cláudio é meu Ó, o pessoal aí, meu fiador. É Jaguarembé, né? Jaguarembé? O Nelson sempre foi pontualista, Foi? né? É, gente fina, gente Não, e fina. manda o cobrador ir pra justiça. E sabe que vai demorar, né? Ai, meu Deus do céu, tem que brincar mesmo, né? É, rapaz. Ah, tá ligando aqui? Tá, Vamos ver se ela fala por aí, Zé Tá, Carlos. vamos ver aqui. Bom, nós estamos tentando aqui falar com a Cecília, né? E daqui a pouco a gente rola um programa. Tá dando ocupado aí? Tá chamando? Tá chamando ainda. Tá chamando? Bom, tô aqui doido para rolar a bola, mas eu tenho um compromisso com a Cecília. E então o que acontece é o seguinte: a gente vai rolar uma bola aqui e nós temos aqui alguns assuntos importantes. Coloca ela já direto aí no ar aí, se não estiver picotando, Zé Carlos. Tá, um momentinho que eu vou colocar você no Tá legal. Vamos colocar a Cecília, porque depois que a bola rolar aqui, não pode parar, não, só com pênalti. Tá certo? Bota bem uma voz aqui pra ele mesmo. Vamos lá, vamos ver na Viva Voz aí se dá pra... Teu Viva Voz aí, Nelson. Tá Vamos certo. falar com ela pelo Viva Voz, não tem jeito. Tá certo. Aí. Cecília, bom dia. Cecília? Bom dia, querido Nelson. Com muito sacrifício aqui. Alô, bom dia, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Ô, Cecília, nós combinamos que você tinha um informe a passar aí de uma reunião, inclusive acaba sendo de ação social, você fala também até do lixão de São Gonçalo. Você pode passar essa informação pra gente? Sim, querido Nelson. Antes de tudo, bom dia para você, para os seus ouvintes, para os irmãos que estão acompanhando a mesa hoje para o debate. Um sábado abençoado. Muito obrigado. Eu queria se informar, nós estamos com trabalho agora, dia 19, no lixão, e um desafio de levarmos 267 cestas básicas para as famílias do lixão ali. Sabemos que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, né, Nelson, e a gente queria dar um pouco, né, de alegria para a ceia de Natal para essas pessoas, para esses irmãos que estão em dificuldade. Sei. Então nós vamos estar lá com um grupo o dia inteiro no dia 19, vamos ter brincadeiras, vamos fazer uma mesa, uma ceia para eles, né? Vamos levar a palavra de fé e esperança, amor de Deus, porque para que eles saibam que além da crise, existe uma fé que pode mover montanhas. Sei. Essa ação vai acontecer no lixão de onde? No lixão de Itaoca, em SãoGonçalo. No lixão de Itaoca, em São Gonçalo. Então a ação social começa a que hora? 9 horas, 10 horas? 8 da manhã. 8 da manhã. horas. Agora, se O dia inteiro. alguém quiser participar, ajudando, etc., como é que ele faz? Pode dar tempo ainda? Dá, claro, a gente está precisando muito, por isso eu até agradeço a sua oportunidade de estar trazendo essa informação aqui à rádio. Eu faço convite, aquele que sente nesse Natal de estar querendo ajudar uma pessoa necessitada, menos favorecida, a gente está com um ponto de arrecadação no portão da OAB Niterói. Né? Eu queria até agradecer antecipadamente ao presidente Tuninho e a doutora Alcilene, né, que é a presidente da comissão, que me permitiram essa campanha ali, e também o Elândio. O Elândio Sim, fala, pode o dizer. Elândio dele, pode ligar para ele que ele vai até a pessoa. É 96943-5350. E o meu telefone também, Cecília. Sei. Né, que é 995615738. Repete, por favor, o seu telefone. Repete seu telefone aí pra pessoa.
Diga, 99. 99 Sim. 561 5738. Tá certo. Aí a pessoa entra em contato, um empresário, ou mesmo uma pessoa física que queira ajudar, há tempo. Sim. O que você Sim, claro que há. O que seria de preferência nesse dia de doação? Seria roupa? Seria alimento? O que poderia ser de melhor para vocês? Então, Nelson, a gente tem recebido bastante roupa. O que a gente hoje está precisando com emergência, que a gente ainda não conseguiu essas 267 cestas de cesta básica. A gente está fazendo cesta básica mesmo, em torno de 50 a 70 reais. Sim. Quem não puder doar cesta, pode doar um alimento, 1 quilo de alimento perecível. Sim. E aí a gente junta e leva. É porque, na verdade, nós fomos lá fazer um cadastro e a gente pensou que o número fosse maior, mas não, Nelson. Infelizmente, é muita gente. É muita gente, muita né? família. E como é que a gente vai lá só com uma quantidade e o resto vai ficar olhando? Não tem como. Difícil. Então a gente resolveu abraçar esse desafio com fé e crer na bondade dos irmãos, né? Na caridade, que a gente sabe que a gente é um povo brasileiro, temos muitos defeitos, problemas, somos um povo que quando a gente nos une por uma causa, as coisas acontecem. Tá certo. Então, assim, a gente está nesse desafio, somos um grupo, né? Quem está à frente é o Elândio. Eu, assim, estou muito feliz em estar participando desse projeto, né? Eu queria participar mesmo, queria conhecer, estar presente. Eu vou estar, e quem quiser ir também, Sim. estar lá junto, porque nós vamos fazer brincadeira com as crianças. Nós vamos dar lanche, né? Vamos passar um dia, porque eles também precisam de carinho, precisam de atenção. Então, e levar uma palavra de fé, né? Uma palavra de fé e esperança. Tá Pelo bom, amor de Cecília. Deus, para que esse tempo de crise aí eles saibam, né, a quem recorrer. Tá bom, querido. Olha, a gente tá feito o seu apelo no ar, né? Isso. E espero que alguém possa, aí, comovido, possa ajudar. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar com você, parabenizar por essa ação, que é muito importante, né? Que sempre tem alguém fazendo, né? Enquanto alguém não faz, outros fazem. E eu quero te parabenizar. Tá legal, querida? Obrigada, querido. Obrigada por essa oportunidade mesmo. E já avisando que quem quiser estar junto também pode estar. Tá não bom. tem nenhum problema. É só nos encontrar, estar junto, qualquer. A gente está aberto também para as pessoas ajudarem lá na hora. Tá certo. Tá bom, querida. Muito obrigado e um abraço e um ótimo final de semana. Obrigada, querido, por essa oportunidade. Que Deus te abençoe. Obrigado. Tá aí a Cecília Lomelino, né, que é da OAB de São Gonçalo, da Comissão da Mulher na OAB São Gonçalo, e com certeza tem, de Niterói, tá? E essa ação que se estende, né, essa convocação pública, né, para que as pessoas que queiram ajudar, né, doando algum alimento, né, ela está precisando mais de alimento do que de roupa já tem bastante, para esse dia memorável que vai acontecer lá no lixão de São Gonçalo. Doutor Luiz Cláudio, queria que você... nós vamos fazer um parênteses para o doutor José Luiz falar um pouco sobre a sua gestão e depois nós vamos entrar no debate, mas gostaria que você desse um destaque aí da semana para saber que você está ao vivo aqui, não é montagem, tá legal? Bom, esse programa é um programa real, instantâneo, né? Acontece nesse momento exato. Acontece nesse momento exatamente. Não tem produção antecipada. 10h19, né? E é um programa que o debate, sem dúvida, é momentâneo. É debate sobre temas atuais, temas que levam a uma reflexão da sociedade, por tudo que vem acontecendo em termos da política econômica, da política social, da saúde pública, da educação. E o foco principal hoje, a morosidade da justiça. O processo judicial é muito lento. Os juízes têm levado mais de ano para proferir uma primeira decisão. As petições têm levado meses para ser juntadas aos autos, para levar a apreciação do juiz. Em média, 4 meses na capital ou mais, para que o juiz aprecie algum pedido no processo. Então, de modo que esse tema é muito importante, a sociedade tem que estar atenta a essas questões, porque critica-se muito o advogado. O cliente acha que a morosidade é do advogado, a ineficiência do advogado, e não é. A ineficiência é da justiça, a morosidade é da justiça.
em vários aspectos negativos que a justiça hoje tem demonstrado na prestação jurisdicional. Bom, nós vamos ver, não sei se você um dia quer ser candidato a presidente da OAB do Rio de Janeiro, mas vamos pegar uma lição com essa fera que está aí, né? Que... O Zé Luiz é um exemplo de um grande representante da ordem, né? Ele, à frente da OAB de São Gonçalo, fez excelentes trabalhos, a gente tem conhecimento disso. E é uma satisfação esse não é o único momento que eu estou aqui com ele, mas eu tive a oportunidade de outros momentos com ele. É uma pessoa inteligente, bem dotada de conhecimento jurídico, politicamente correto, isso é importante, né? Bem dotado na minha época de criança era outra coisa, hein? Juridicamente, vamos deixar claro que eu só conheço o aspecto jurídico. Ah, tá certo. Ei, criança. Zé Carlos, tem algum aviso aí? Não. Tá certo. Mas, doutor Zé Luiz, você sabe que a gente fez um trabalho aqui com o pessoal da OAB, os candidatos e tal, e demos um cruel 10 minutos para que eles falassem algo. E eu também vou lhe dispensar esse tempo para você falar o que aconteceu durante sua gestão junto à OAB de São Gonçalo como presidente. Nelson, inversamente até que eu vi de uma candidata que disse que não precisava dos 10 minutos para apresentar as suas propostas, né, para a OAB, eu não sei se eu vou conseguir aí ter esse poder de síntese. Mas começar dizendo que eu estou encerrando meu segundo mandato, né, já que eu fui eleito em 2009, assumi em 2010 para o triênio 2010, 11 e 12 e depois reeleito para o triênio 2013, 14 e 15. E por uma questão de opção, né, e convicção, vamos assim dizer, eu não disputei um novo mandato, em que pese eu discordar da minha entidade no sentido de não limitar o número de mandatos, né? Isso eu acho que acaba sendo contraditório com o próprio espírito democrático da Ordem dos Advogados. Você tem a possibilidade de ficar se eternizando na direção da instituição. E como eu sempre defendi, né, a possibilidade de uma única reeleição, coerentemente eu não disputei uma nova eleição e 31 de dezembro eu encerro essa minha segunda gestão. Já temos um novo presidente eleito, que é o doutor Reliano Enzo, assumirá, curiosamente, só no dia 11 de janeiro. Então ficará uma lacuna do dia 1º ao dia 10, sem o presidente eleito efetivamente ter tomado posse. Isso, inclusive, nós estamos fazendo assim um processo de passagem, né, das informações da OAB São Gonçalo com muita transparência, né, deixando até alguns parceiros do doutor Enzo surpresos, porque pensaram que nós iríamos agir como a presidenta lá da Argentina, a Cristina Kirchner, né? Nós, inversamente, estamos agindo assim com muita lealdade, passando todas as informações e, inclusive, assumimos até o compromisso de antecipar o pagamento de contas que irão vencer no início do mês de janeiro, já que ele só irá tomar posse no dia 11. Então, eu, depois do dia 31, não poderei mais assinar cheque e ele também, porque ainda não terá tomado posse. Então, criou-se uma lacuna um tanto quanto absurda, né? Nunca foi assim, mas nada hoje me surpreende, né? Começar dizendo o seguinte, Nelson, nós criamos, né, na gestão de 2013 o nosso primeiro conselho, né, que em São Gonçalo nós temos 58 conselheiros, ou seja, os 5 membros da executiva e mais 53 outros membros do conselho, compondo um total de 58 membros, né, que é uma instância de deliberação da nossa entidade. E aí podemos colocar algumas situações, como, por exemplo, celebração de contrato de prestação de serviço com empresas de fotocópias. Por que eu digo isso? Porque quando nós assumimos, até antes mesmo do meu primeiro mandato, mas com o Dr. Luiz Alberto, né, que me antecedeu, né, e eu tive o prazer de ser o vice-presidente
naquela chapa, nós encontramos uma OAB com muitas dificuldades na sua prestação de serviços à categoria. As nossas salas, elas eram mal equipadas, computadores obsoletos, máquinas de fotocópia também antigas, né, que apresentavam muito mais problemas do que soluções. Então, nós tomamos a medida de retirar aquele maquinário sucateado e celebrar um contrato com uma empresa que instalou máquinas modernas em nossas salas, e com isso nós nos livramos daquele problema de estar toda hora sendo acionados por funcionários para dizer que quebrou uma peça, queimou uma lâmpada, e nós não tínhamos sido eleitos para ficar administrando máquina, né? Então, mostrou que foi acertado, porque até hoje esse contrato está vigindo, e quando, inclusive, há necessidade de manutenção, a empresa imediatamente resolve o problema, e quando a máquina começa a chegar à sua exaustão, eles mesmos tomam a iniciativa de fazer a sua substituição, né? Então, houve um processo de modernização de nossas salas, aqueles computadores também antigos, 386, programa Linux, foram substituídos por computadores modernos que hoje estão em nossas salas com acesso à internet. Na Justiça do Trabalho, né, nós conseguimos, por exemplo, com o ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a nossa sala onde está funcionando, porque quando nós assumimos lá em 2007, nós tínhamos, não era uma sala, era um corredor, né, muito mal instalado, funcionando de forma muito precarizada e que não atendia às necessidades da advocacia em nossa cidade, né? E sabendo que o acesso aos fóruns, de um modo geral, não se dá apenas pelos advogados que estão registrados na subseção, né? Mas o nosso escritório, eu costumo dizer que é como um ponto de referência, porque você atua, né, em diversas localidades, né? Há um fluxo muito grande de advogados que são registrados, por exemplo, têm seus escritórios em Niterói e que estão em São Gonçalo. Então, nós conseguimos, depois saímos desse corredor, fomos para uma sala muito apertada, né? E, por último, numa conversa, numa audiência com o presidente do tribunal, eu fiz a solicitação da sala onde até então era uma sala utilizada pelos seguranças do tribunal, e ele prontamente nos atendeu. Eu gostaria até de externar mais uma vez o nosso agradecimento, porque houve muita sensibilidade por parte do Dr. Carlos Alberto, no sentido de nos ceder aquele espaço onde hoje está instalada a sala da OAB em São Gonçalo. E uma outra conquista que também gostaria de agradecê-lo, houve uma determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho proibindo as salas da OAB instaladas na Justiça do Trabalho de operar máquinas de fotocópia, por conta de uma empresa que encontra-se com suas máquinas instaladas em todos os prédios da Justiça do Trabalho. Só que essa empresa, ela, me parece que ela tem tão somente a preocupação de impedir o funcionamento de qualquer outra empresa ou da própria OAB, porque ela começa a operar às 11 horas da manhã, o funcionário deles chega lá às 11 horas, mais tarde ele sai para almoçar, não tem ninguém para substituí-lo, principalmente na sexta-feira, 4h30, ele vai embora. Então, isso faz com que o advogado tenha imensas dificuldades para fazer cópias de peças de processo. Ele tem que se retirar do prédio, procurar um comércio que tenha esse tipo de serviço para poder reproduzir as peças necessárias. Então, nesse sentido, eu encaminhei um ofício ao Dr. Carlos Alberto, ele nos atendeu, e São Gonçalo, se não é a única, mas eu não conheço nenhuma outra, mas São Gonçalo, com certeza, nós temos a possibilidade de fazer fotocópia em nossas salas. Isso foi uma conquista de nossa gestão, através de solicitação. Criamos lá em São Gonçalo, em nossa sede, nós tínhamos lá na parte dos fundos de nossa sede, uma sala de aula com misto de um barro, um negócio meio estranho, né? Confesso assim, até a própria finalidade da ordem. E nós transformamos aquele espaço hoje num espaço que, para a advocacia, eu não tenho dúvida que foi um ganho fantástico. Nós temos lá uma central de peticionamento, né, com 8 computadores instalados, com funcionário qualificado para prestar o serviço de auxílio ao advogado que tem a necessidade, né, de enviar os seus processos eletronicamente e que ainda
tem dificuldade com essa questão do processo eletrônico, e nesse mesmo espaço nós temos 3 escritórios compartilhados, né, onde o advogado, inversamente ao que nós encontramos, o advogado hoje tem uma sala, né, em que ele pode atender ao advogado, ao seu cliente, com toda a dignidade necessária, com mesa, cadeira, computador, acesso à internet, como se ele estivesse em seu escritório. E o que é importante, isso não representa qualquer custo adicional ao colega que venha utilizar esse serviço. Basta apenas fazer o agendamento junto à subseção e, óbvio, estar adimplente com o pagamento da sua anuidade. Quer dizer, isso foi mais uma conquista nossa. Em São Gonçalo, Nelson, os escritórios de advocacia não têm que pagar alvará de localização. Existe uma lei municipal que foi um pedido meu encaminhado a um vereador, que foi o vereador Marlos, eu não posso omitir isso, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei. Eu, inclusive, enviei 2 leis que já existiam no Brasil, né, de 2 cidades no Brasil, e foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. Na verdade, ocorreram duas votações nesse processo, porque a primeira foi votada e aprovada, e a prefeita, então, não sancionou a lei. No exercício seguinte, foi reapresentado esse projeto de lei, e aí, como o vereador já estava numa política de aliança, a prefeita acabou sancionando. Então, hoje nós temos uma lei municipal que nos isenta do pagamento do alvará de localização, né? É uma conquista da nossa subseção. Reformamos, Nelson, a nossa sede, né, do ponto de vista estrutural, porque eu lembro que quando eu assumi, inclusive, me incomodava muito aquele espaço. A nossa sede era uma sede feia, né, que não estava prestando um serviço de qualidade ao advogado, inclusive do ponto de vista da própria diretoria, onde eu até brincava dizendo que aquilo se assemelhava a uma monarquia, porque só o presidente, né, no caso o rei, teria a sua sala. Os demais diretores não tinham espaço próprio para atender às necessidades da função que cada um desempenha. E nós, num processo de engenharia interna, né, eu dei uma de arquiteto lá, começando a bolar espaços, e hoje, né, nós temos uma estrutura bem diferenciada. Inclusive, é bom ressaltar, né, a nossa comissão de ética e disciplina, que antigamente os nossos funcionários analisavam os processos ético-disciplinar no balcão, atendendo ao público, sem a privacidade necessária. Hoje, você tem uma sala própria, né, para que a Comissão de Ética e Disciplina funcione como deve funcionar. Temos, inclusive, uma sala própria para a realização de audiências de conciliação em nossa subseção, né? Na Justiça Federal, quando nós assumimos, não existia sala da OAB na Justiça Federal. A informação que nós obtivemos é que foi cedido à OAB São Gonçalo, na gestão anterior, inclusive, ao Dr. Luiz Alberto, e que a OAB não ocupou aquele espaço. Então, como não ocupou o espaço, a Justiça Federal, sentindo necessidade de expandir lá os seus serviços, acabou ocupando, né? E, posteriormente, né, no meu mandato, eles tornaram a oferecer o espaço, e aí, diferente do que aconteceu no passado, nós ocupamos esse espaço e temos hoje uma sala de apoio ao advogado instalada na Justiça Federal, né? No Fórum Regional do Alcântara, que funcionava lá no Shopping São Luís, também não existia sala da OAB. O doutor Luiz Alberto, ele alugou uma sala, instalou a sala da OAB lá no Shopping São Luís, e depois, com a inauguração do Fórum Regional do Alcântara, mais precisamente no bairro do Culubandê, hoje nós temos uma sala bem aparelhada, funcionando a contento, né? Criamos o Jornal da Subseção para poder fazer a divulgação, né, das notícias referentes à nossa situação. E aí tem uma questão interessante, Nelson, que é um ato que, inclusive, nós já recebemos elogios de colegas de outras comarcas, em função de problemas criados com advogados nos acessos a fórum, e a nossa comissão de prerrogativas eu ressalto como uma das, não quero dizer que é a única, né? Mas é uma comissão que funcionou de forma
muito corajosa, inclusive, porque nós sabemos que essa comissão é uma comissão que, acima de tudo, tem que ter coragem, né, para fazer os enfrentamentos necessários. E com base nisso, Nelson, por exemplo, nós apresentamos, e aí eu pessoalmente fiz uma representação contra a juíza, então titular da primeira vara do trabalho, e hoje titular da sexta vara do trabalho, e essa representação, inclusive, me custou um impedimento. Essa juíza hoje, ela se declarou impedida comigo, ela não julga os meus processos. Por quê? Eu conversei preliminarmente com a juíza em seu gabinete, reclamando daquele seu problema de marcar audiência para 10 horas, chegar no fórum 11h30, meio-dia. A reclamação sempre existiu e eu disse para ela, excelência, os advogados não reclamam em mesa, mas eles reclamam na OAB, nos corredores. Ela disse que ia tomar uma decisão para resolver o problema e não resolveu. Com base nisso, eu fiz uma representação junto à corregedoria do tribunal quanto a esse processo. Fizemos uma representação contra o ex-juiz titular da primeira vara civil de São Gonçalo, Jorge Jans, porque agrediu verbalmente um colega nosso, inclusive com palavrões, e isso mereceu, de nossa parte, uma representação junto ao CNJ contra esse ato absurdo desse juiz. Temos em andamento hoje 2 representações junto ao Conselho Nacional de Justiça contra o ato da juíza diretora do Fórum Regional do Alcântara e contra o juiz diretor do Fórum da Justiça Federal, pela implantação daquele processo absurdo de revista aos advogados. Altamente constrangedor, há quem não concorde com essa minha visão, mas eu entendo que nós não podemos ser assemelhados e comparados a bandidos, né? Porque muitas das vezes chega a ser tão grotesco que o funcionário que é ali responsável chega a falar, doutor, bote a mão sobre o cinto, a fivela do seu cinto ou sobre o seu relógio, porque está apitando aqui o detector de metais, né? E essas 2 portarias, inclusive, vão na contramão da própria resolução do CNJ, que diz que todos deverão ter o mesmo tratamento. No entanto, esse todos tem sido confundido com todos os advogados. E nós não aceitamos isso e, portanto, apresentamos 2 representações e é importante ressaltar que na Justiça Federal nós já obtivemos uma liminar do CNJ no sentido de impedir que os advogados continuem sendo submetidos a esse tipo de tratamento vexatório, né? Olha, tivemos uma política de muita visibilidade da OAB no cenário municipal, tanto que o nosso auditório, Nelson, ele hoje, né, ele tem sido utilizado pelas mais diversas entidades, na medida em que nós só impusemos uma única restrição, que foi a vedação da sessão do nosso auditório, a realização de eventos de algum partido político, né? Mas até a própria Câmara de Vereadores já realizou diversas audiências públicas em nosso auditório, porque o espaço da Câmara, que está mudando agora, vai ser instalado ali no antigo fórum do Zé Garoto, e em função do seu espaço exíguo, a OAB sempre utilizou, inclusive, tivemos o debate histórico, né, com os candidatos a prefeito, no primeiro turno da eleição com os 7 candidatos presentes, e no segundo turno os 2 candidatos que foram conduzidos ao segundo turno participando desse debate. Apoiamos, inclusive, a iniciativa do Ministério Público, né, através de uma ação civil pública que foi proposta pela doutora Karine, contra aquela aberração que aconteceu no bairro do Alcântara, e que você, Nelson, até lá esteve junto com a gente, fazendo manifestação na praça, contra a entrega, a doação da nossa praça à iniciativa privada. Eu digo doação porque, pelo contrato que existe, né, o município recebeu R$150 mil, né, por esse espaço físico da praça. E você pode conversar com qualquer comerciante ali das cercanias e vai verificar que uma luva não custa menos de R$300 mil, né? Então é uma situação profundamente embaraçosa para o município. Também nos manifestamos contra a destinação que foi dada ao antigo quartel do Exército ali no 3º BI, no bairro Venda da Cruz, entendendo que ali poderia ter uma destinação muito mais interessante ao conjunto da população de São Gonçalo, com a criação mesmo de um parque da cidade, com a prestação de diversos tipos de serviços, e que, infelizmente, São Gonçalo, muitas das vezes, se contenta com migalhas, né, que caem sobre a mesa e não tem uma política séria de enfrentamento, né?
Realizamos parceria com o comandante do 7º Batalhão, que era comandante, que hoje está comandando aqui o 12º, o Coronel Salema, né, que além da política de repressão que cabe à polícia, mas também com eventos sociais, promovendo passeio ciclístico, corrida, e a OAB foi uma das parceiras, inclusive, na realização desses eventos, né? Realizamos algumas ações sociais, inclusive lá, e até me surpreendeu, porque eu acreditava que esse aterro sanitário, ou lixão, né, vamos melhor dizendo, lá em Itaoca, havia sido extinto. E a OAB já esteve lá participando, junto com outras entidades, né, através de ações sociais, né? Realizamos diversos eventos de comemoração. É grande a lista, né, Nelson? Não, tudo bem. Você também não tem só... Você não é uma prestação de conta aqui total, porque você também tem lá no seu site a informação por inteiro, né? Mas eu gostaria que você me falasse da situação financeira da OAB hoje. Como é que você deixa os cofres públicos? Não, os cofres públicos, gostou? Você quer saber da situação financeira da OAB São Gonçalo, né? Da OAB pois bem. Deixa o bolso do advogado. Então vamos lá. Isso é rigorosamente importante, Nelson, porque quando em 2007 nós assumimos, e eu digo nós assumimos porque eu fui vice-presidente naquela ocasião, nós recebemos R$530 no caixa, com um cheque de R$500 já pronto e assinado para ser pago, portanto, resultando num saldo líquido de R$30. Um ativo de R$500. Isso. Hoje, né, nós iremos passar para o Dr. Eliano Enzo, ele já inclusive esteve, quarta-feira mesmo estivemos reunidos, mostrando a ele os nossos extratos bancários. Nós, com todas as contas pagas, deixaremos um caixa com um valor superior a R$100 mil. E eu disse para ele, quando foi anunciado o resultado da eleição, falei, ô Enzo, eu não vou dilapidar o caixa. E estou cumprindo, né, esse meu compromisso. Ele irá assumir a subseção com uma folga em caixa bastante interessante. E a despeito, Nelson, esse valor não significa que nós apenas entesouramos, né? Nós aplicamos muito as nossas arrecadações em aquisição de equipamentos. Por exemplo, hoje nós temos em nosso auditório um sistema de som novo, moderno, que na época nós compramos por cerca de R$14 mil. Nós temos, adquirimos ar-condicionado para o nosso auditório, né? Em que pese nós temos 3 ar-condicionados, mas aonde fica localizada a mesa, né, que conduz os trabalhos da subseção, aquilo ali não estava funcionando de forma adequada, e nós compramos um ar-condicionado e lá instalamos, como instalamos também a cortina de ar ali na entrada de nossa sede. Reformamos todas as cadeiras das salas e da subseção, porque quando houve a modificação do projeto da OAB Século XXI, as nossas cadeiras, as nossas poltronas foram substituídas por cadeiras que eram um material muito ruim. E com pouco espaço de tempo elas começaram a rasgar e soltar tintas, sujando inclusive a roupa das pessoas. Então nós reformamos, só para ter uma ideia do custo disso, só no auditório são 220 cadeiras, ao custo unitário de R$60. E isso foi suportado exclusivamente pela subseção. Adquirimos data show, telão, hoje está lá instalado em nosso auditório, entendeu? Então uma série de reformas foram produzidas, reformamos gabinetes com o dinheiro exclusivo da subseção. Então não é dizer apenas que nós recebemos e deixamos a coisa guardada para ficar entesourando, né? Mas nós fizemos a aplicação. Agora isso, Nelson, significa o seguinte, que nós agimos com rigorosa austeridade. Doutor Zé Luiz, para a gente fechar aqui esse bloco, o que você realizou, que você destaca, embora você já pode ter passado por ele, o que você gostaria de ter realizado e não conseguiu? Há uma situação que eu até pedi ao Dr. Renzo, que ele desse o encaminhamento devido, e que lamentavelmente, por exemplo, eu não fiz na subseção, que foi a questão da acessibilidade, né? Nós tínhamos recursos, como temos até hoje, para instalar um elevador
para garantir o acesso do portador de necessidade especial ao nosso auditório, e esse acesso se dá através de escada, e como o próprio acesso à sede da subseção. E eu, lamentavelmente, ao Nelson... próprio térreo, né? Exato, ao próprio térreo. A calçada é alta. E exatamente isso. E tem escada, né? E tem escadaria. Exato. Então, nós envidamos esforços, apresentamos, inclusive, encaminhamos a seccional orçamentos que nós obtivemos para a instalação desse processo de acessibilidade e que, lamentavelmente, Nelson, eu acreditei na direção da seccional, que disse que nós estávamos num pacote de obras a serem realizadas. Se eu não tivesse acreditado, né, nessa história que nos foi contada, nós teríamos tomado a iniciativa de, às expensas da própria subseção, ter promovido essa acessibilidade, né, assegurado essa acessibilidade à nossa sede, porque, inclusive, antes da Justiça do Trabalho introduzir aquelas reformas, quando um colega veio reclamar da falta de acessibilidade, porque eram escadas, eu falei, olha só, nós não temos condições morais de criticar ninguém, porque nós não fizemos o dever de casa, né? E eu pedi ao doutor Renzo que aproveite esse saldo existente em caixa e promova essa acessibilidade. Entendeu? Agora um destaque, o que você fez que você gostou? Nelson, já me perguntaram em entrevista se a reforma da sede, por exemplo, foi algo que mais me marcou. E eu disse que não, né? Acho que, assim, as nossas iniciativas de fazer os enfrentamentos necessários, né? Exercendo o nosso mandato na plenitude, com a coragem, ainda que isso nos traga algum ônus, mas eu não me candidatei na perspectiva só de ser chamado de presidente. Né? Porque algumas vezes você parece que perde até o seu nome, porque você é chamado na rua o tempo todo de presidente, né? Quando, na verdade, eu sou o José Luiz da Silva Muniz, né? Presidente da OAB. Mas, em função da nossa luta em defesa das prerrogativas, isso é uma coisa que marcou, e mais, que eu destaco, foi tirar a OAB daquele ostracismo, daquela política voltada para o seu próprio umbigo, né? E dar uma visão ampla junto à sociedade, né? Participando, além das lutas inerentes ao exercício da nossa atividade profissional, mas também sintonizado com as lutas da sociedade. Passa a faixa para o Enzo? Com certeza, com certeza. Aliás, temos nos reunido, inclusive, está ocorrendo agora, Nelson, um processo, fora do ar nós estávamos conversando, um processo muito doloroso, que é o de promover dispensas, né? Nós tínhamos tido 3 funcionários agora, na sexta-feira retrasada, sido dispensados pela seccional, e é bom que fique muito claro que é pela seccional, não é um ato meu, né, contra os funcionários, até porque nós já funcionamos de uma forma complicada, e eu poderia simplesmente lavar minhas mãos, porque, na verdade, isso vai repercutir contra a nova gestão. E de uma forma muito clara e transparente, eu chamei o Enzo, ele e membros da sua executiva compareceram à OAB e passei para ele todo o quadro, né, para que ele não seja pego de surpresa. Então, a questão das finanças da OAB também, já nos reunimos com ele, com o seu tesoureiro, mostrando as nossas contas, então de forma muito clara, muito transparente. Doutor Zé Luiz, muito obrigado. O nosso trabalho, os nossos microfones continuam à sua disposição, né? E bom descanso, tá? Eu brinquei ontem, quando cheguei em casa com a minha esposa, dizendo que eu solicitei uma comissão que eu gostaria de presidir. A OAB vai para casa. A OAB vai para casa, tá bom. Doutor Zé Luiz, muito obrigado, tá, querido? Obrigado a você, Nelson, por essa oportunidade aqui de fazer um breve resumo aqui das nossas iniciativas. A OAB São Gonçalo acabou de perder um grande administrador, hein? Era tudo que o advogado precisa. Tá certo. Bom, nós vamos continuar aqui com o doutor Zé Luiz, nós vamos passar os nossos temas. O doutor Luiz Cláudio ficou ali. Bom, doutor Luiz Cláudio, o senhor viu que para ser presidente da OAB é complicado, né? É uma tarefa árdua. Eu já fui conselheiro da OAB na ilha e coordenei comissões de cultura. É muito difícil você realizar algum trabalho, a falta de apoio material, de pessoal, você tem dificuldade de desenvolver um trabalho. E quando você percebe que à frente tem um administrador como José Luiz e que consegue alcançar todos esses, realizar todos esses eventos, a gente fica encantado pela sua administração. Bom, eu quero, Zé Luiz, aqui aproveitar e como
um filho adotivo da OAB, que eu passei 35 anos no judiciário, e você também, né, Luiz Cláudio? Muitos anos, né? Nós somos colegas. Nos conhecemos há alguns anos atrás. Mas, não vamos falar aqui, senão vamos acabar sabendo da nossa idade. Mas, como eu ia dizendo, eu não quis participar ativamente do processo político. E, no fundo, eu participei porque eu dei voz a todos. Eu não, a nossa equipe, né? Porque aqui é uma equipe que funciona. E deu-se voz a todo mundo, né? Como estamos dando hoje a você, com todo prazer, de prestar uma parte, né? Você realizou mais coisas que você... infelizmente, não temos tempo de ouvir todas, mas está lá, você fez um comunicado, inclusive eu já recebi lá um elenco das suas informações. Eu acho que isso é bom, que estrutura, né? E eu quero parabenizar a forma... É óbvio que o processo político, ele tem picuinhas, ele tem disputa e às vezes entra para o campo pessoal, mas a forma do acontecimento das eleições de São Gonçalo, eu me senti lisonjeado, participar desse processo indiretamente, né? E foi muito bom, foi uma escola e foi uma eleição acirrada, não foi? Foi. Na verdade, eu tenho até de cabeça os números, né? Sim. O Enzo foi eleito com 308 votos, a segunda colocada, que foi a Adriana Brandão, teve 302, o terceiro colocado, o Wilson, com 296, e a quarta colocada, a Rosilene, com 293 votos. Foi realmente uma eleição apertada, doutor Luiz Cláudio. Bem disputada, né? Bem disputada. Mas nós vamos passar para um... Ô Nelson, só me permite, eu acho que só tem um reparo em relação a essa questão do processo eleitoral, e ele acaba se dando em todos os níveis, né? Que são as mentiras da eleição. Sim. E essas mentiras no processo eleitoral, as pessoas acabam... É muito fácil, né, você ser estilingue, né? Aí depois, quando você vira a vidraça, você vê que não é bem assim que as coisas funcionam. Então as pessoas fazem determinadas afirmações, né? Primeiro que me parece que representando um papel, como se fosse um espetáculo teatral, né? Querendo se mostrar para a categoria uma coisa que deixou de ser ao longo de algum tempo, né? E essas mentiras eleitorais depois tornam as pessoas reféns, como aconteceu com o prefeito de São Gonçalo, né? Ao propor aquela passagem de 1,50 e que depois não se materializou, e hoje confesso que ele é um refém dessa proposta, né? E isso foi dito, inclusive, em nosso auditório lá no debate, que ele estaria implantando uma passagem a 1,50. Quer dizer, são as mentiras de campanha que depois elas não se materializam e as pessoas verificam que há uma distância. A credibilidade, porque ele promete o que é impossível de realizar. Exatamente isso. É o chamado tiro no pé, né? É verdade, entendeu? E na nossa categoria profissional, tem muito disso. Né? As concorrências para a OAB leva a essas discussões, essas promessas que não são inviáveis de se cumprir. Cobra-se muito, mas o advogado oferece muito pouco de contribuição, entendeu? Todos os eventos que você procura realizar em prol do advogado, ele não comparece. É uma dificuldade enorme de você realizar eventos culturais atraindo a presença do advogado. A presença é mínima. O AB não fez, deixou de fazer, mas quando faz, o advogado não prestigia. Isso, inclusive, ficou isso muito comum claro. em todas as subseções. Doutor Zé Luiz, na minha vida, durante toda a minha vida de forense, eu sempre critiquei. Eu não critiquei, eu chamei a responsabilidade. Nós tínhamos um salário de fome, nós tínhamos um processo precaríssimo. Nós compramos muitas fichas, né, Luiz Cláudio? Sem dúvida. Comprávamos fichas, caixa de sapato para compor, para colocar nossas fichas de andamento de processo. Sem isso a gente não ficaria perdido. E eu sempre vi muitos advogados criticando a gente no balcão, dizendo que a justiça não andava. Mas só que tinha um detalhe. Você reclamava, doutor Zé Luiz, e eu dizia, você podia dizer, o funcionário tinha coragem de dizer: Zé Luiz, volta na quarta-feira que vem, que o seu processo estará despachado. E você, porra, mas só quarta-feira? Doutor, passa aqui, 6 horas da tarde. Quando você chegar às 6 horas da tarde, o processo estava despachado. E hoje é diferente. Então, eu com todo respeito,
Eu sempre cobrei muito quando o advogado reclamava no balcão, eu dizia, olha só, o dia que acabarmos com o 5º Constitucional, o dia que nós não tivermos advogado lá na cúpula querendo ser ministro, querendo ser desembargador, eu tenho certeza que a justiça vai funcionar, e vai ser bom para vocês e para nós, porque nós sabíamos também o que passávamos, até para o problema financeiro. Eu, quando entrei na justiça, eu só almoçava. Minha janta era um lanche no tribunal do júri, né? Depois as coisas mudaram um pouco, a pressão e tal, e foi se mudando. Mas o que acontece é o seguinte, hoje nós temos uma justiça, como se diz, de prédios faraônicos, não quero dizer que não era para ter, podia ter, mas nós tínhamos que ter uma justiça funcionando. A justiça hoje é meramente uma empresa que pratica o estelionato da seguinte maneira, pega suas custas hoje e lhe dá uma decisão quando quiser, quando bem desejar. Então, o que ocorre é o seguinte, eu pergunto a você, Dr. José Luiz, que é professor universitário, o meu professor aqui também universitário, Dr. Luiz Cláudio, a reforma do Código de Processo, o sistema eletrônico. Nós estamos aqui com a presença do professor e advogado, presidente da OAB, Dr. José Luiz da Silva Muniz, não é isso? E também o Dr. Luiz Cláudio Silva, que é professor universitário da Santa Úrsula. Santa Úrsula. Você é da... E eu agora não estou lecionando. Mas estava lecionando na Faculdade Paraíso. Faculdade Paraíso. Bom, nós estamos vendo que nós estamos entrando num processo que estamos às vésperas de uma mudança que acontece em nome da celeridade, né? Que é as novas normas do Código de Processo Civil, né? E a gente tem visto pessoas ilustres e alguns críticos, né, os idealizadores, os participantes desse projeto da reforma do Código de Processo Civil, elogiando que agora nós vamos ter uma justiça célere e com a entrega da tutela razoável, esse razoável que é complicado, né? E a intenção é da celeridade. E ninguém fala outra coisa a não ser em celeridade. Sabemos que temos um judiciário abarrotado de processos, sabemos que os juízes acumulam, sabemos que os juízes, além de acumular, hoje também fazem parte de um grupo de sentenças, sabemos que a justiça há um quadro deficiente do judiciário de 10% dos juízes. No antigo estado do Rio de Janeiro, eu entrei em 74 na justiça e já existia um déficit de 10%, 35 juízes. Sabemos que o judiciário aumentou, aumentaram a quantidade de varas, mas o funcionalismo foi reduzindo, as mordomias aumentaram para alguns, mas o quadro foi definhando, foram desqualificando, foram terceirizando as rubricas que eram para investimento. Na base, passou essas rubricas sobrar esse dinheiro para as mordomias, para como se diz, aquele suprimento que o juiz sai para responder em outro lugar, que fica a sua vara descoberta e a outra também não funciona, está sempre em trânsito, não se dá sentença em trânsito, veio o processo eletrônico para se dar celeridade, um processo fica na mão do juiz 35, 40 dias, mas na verdade nem um sítio acontece. Então, esse processo, na visão de vocês, essa reforma traz celeridade, doutor Luiz Cláudio? Olha, como você já destacou, a justiça tem caminhado de forma muito lenta, né? Tem sido desacreditada pelo jurisdicionado. Você busca a justiça porque é o único meio de, quando você está diante de um conflito, você não pode exercer seu direito pelas próprias razões, sob pena de responder criminalmente por seu ato, né? Ainda que legítimo o seu direito,
mas essa resistência própria você tem que buscar a prestação jurisdicional. Esse ter que buscar a prestação jurisdicional, você deveria ter um judiciário eficiente, um judiciário que te desse uma resposta imediata ao seu conflito. No entanto, a realidade é outra. As ações são muito lentas, o processo judicial é lento, não pela dinâmica da lei, mas pela falta de estruturas do judiciário. Você não precisaria de um novo Código de Processo Civil para dinamizar o processo. Óbvio que esse novo Código de Processo Civil restringiu alguns recursos, modificou o sistema procedimental, diminuiu algumas medidas de cautelares, de incidentais. Então, você tem algumas situações jurídicas no novo Código que vai viabilizar a dinâmica da justiça. Mas não é o caso da lei em si. A questão é da falta de qualidade profissional na justiça, é a falta de estrutura de pessoal na justiça. Olha, nós tínhamos um quadro na justiça que era só de pessoal do judiciário. Hoje, eu acredito que 60% dos funcionários que atuam nos órgãos jurisdicionais, nas varas, né, são de estagiários de direito. 30, 90. Que recebem uma remuneração mínima, salvo engano, de R$600, menos de salário mínimo, para trabalhar 4 horas no judiciário. E aí atender ao público, e aí trabalhar nos processos, e sem aquele comprometimento profissional quanto à qualidade, quanto o interesse de dinamizar o processo, entendeu? Então, o serviço de prestação cartorária se tornou desqualificado. Transformou-se, antes, como nós estávamos comentando aqui fora do ar, nós que fomos da justiça, que fomos titulares de cartório, nós tínhamos uma época que o controle do processo, da dinâmica do processo, era feito por fichinha, um fichário que você anotava. Mas cada escrevente tinha o seu processo para trabalhar. Era distribuído por número, o número 1, de 1 a 2, o Nelson e o outro José, Pedro, enfim. O advogado chegava ao cartório, ele procurava o escrevente daquele processo que sabia tudo do processo. Depois entenderam que o ideal seria a banca única. Essa banca única deformou essa dinâmica cartorária, porque passou todo mundo a trabalhar no processo, todos os funcionários do cartório a trabalhar no mesmo processo, e onde ninguém sabe nada daquele processo. Então, isso desgasta muito o advogado para colher informações processuais. As informações dadas no sistema nem sempre correspondem à realidade do processo. Uma petição hoje que você protocola na justiça para dinamizar o processo, algumas medidas necessárias que são tomadas durante o curso do processo, essa petição leva em média, Nelson, na capital, e deve ser também para o interior, talvez seja mais concentrado, né? Mas na capital tem levado 4 a 6 meses para juntar uma petição no processo. E depois mais um tanto tempo para o juiz apreciar aquela petição. Isso é extremamente desgastante para o advogado. Um processo tem ido ao juiz durante um ano, em média 3 meses. Desgasta e desmoraliza o trabalho do advogado. Porque gradativamente o advogado está sendo entregue a um simbolismo qualquer. A categoria do advogado tem sofrido muito com essa morosidade da justiça, tem sofrido muito com esse desprestígio da justiça ao advogado e ao jurisdicionado em si. Esse desrespeito, eu não digo nem desprestígio, é uma total falta de desrespeito. As decisões não têm qualidade, os juízes despacham sem conhecer-se, assinam o despacho feito por secretários, como os desembargadores assinam acordos feitos por nós chamamos até de uma nova categoria na justiça, os votistas, né? Aqueles funcionários que são preparados para preparar os votos, entendeu? Sim. Então, é um negócio bem imoral isso, entendendo? A decisão não é do julgador, é do serventuário que auxilia o julgador, entendeu? Doutor Luiz Cláudio, até nesse ponto a gente vai... O problema do parecer e do voto é meio complicado, mas nós já demos muita sentença também. Agora, o que acontece é o seguinte, o problema de dar a sentença, de alguém dar a sentença e o juiz homologar ou assinar, isso para mim não tem nada. Porque certo ou errado... essa decisão será revista de qualquer maneira. O problema todo, Luiz Cláudio, que eu acho, é na demora do veredito. Esse que complica.
Porque 6 meses para dar um veredito e às vezes ainda dá errado, é complicado, Não, né? 6 meses, eu falei de 4 a 6 meses para juntar uma petição no processo, entendeu? Você distribui o processo, se precisar de alguma petição de dinâmica do processo, de continuação do processo, leva em média 4 a 6 meses para ser juntada aos autos. Ela fica na pilha. Essa pilha nunca se carrega, entendeu? Ela está sempre descarregada e não evolui. O processo não se desenvolve. Então, o resultado final dessa prestação judicional é imprevisível. Por mais simples que seja as causas. E vai se tornar pior agora com esse novo código, senhor Nelson. E por que eu vou dizer isso? Olha, o novo código prevê o seguinte: o processo seguirá uma ordem cronológica. Então, o juiz, por força da lei, tem a obrigação de decidir o processo de forma cronológica. Ele não pode inserir um processo à decisão sem primeiro estar o anterior. O primeiro trava a decisão do segundo. Então, você tem que analisar sobre o aspecto da complexidade do processo. Existem processos complexos que o juiz leva mais tempo para apreciar. Então, ele deixa de apreciar uma ação de pedido simples, né? De imediato, que poderia levar talvez meia hora para dar uma sentença, mas ele fica obrigado a levar dias apreciando um processo complexo para depois apreciar aquele simples, seguindo essa ordem. E tem uma complexidade aqui, doutor. Porque acontece o seguinte, eu te digo, por exemplo, a tutela antecipada, ela vem logo antes do outro que foi distribuído anteriormente. Outra coisa, a prioridade, o idoso, a prioridade, os processos de prioridade. Quer dizer, essa é uma norma que já se conflita na prática. O código é extremamente conflitante em alguns aspectos dele. Tem muitos dispositivos inconstitucionais. Você vê, por exemplo, nas ações de família. O réu é citado sem contrafé. Ele é citado para responder a quê? Ele não sabe. Mas ele é citado para comparecer uma primeira audiência de conciliação. Ele não sabe o que ele vai discutir naquela audiência, porque ele não sabe o que contém na inicial contra ele, entendeu? Então, isso aí é inconstitucional, fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, ainda que o chamamento dele naquele momento ali é só para aquela conciliação. O certo é ele ser citado, ter anexo ao mandado de citação a cópia da inicial. Interessante que eu achei que é meramente, desculpe, com todo respeito, quem sou eu criticar, mas sou obrigado, né? Com relação nesse código, se chama muita atenção para o processo conciliatório. É isso que você está dizendo aí? Agora, em outras palavras, mas já existia isso. O código antigo, o atual, ele diz o seguinte: antes do juiz, quer dizer, ele já está com todas as peças, contestação, tudo ali na mão. Antes ele promove a conciliação. Não havendo, ele prossegue com a instrução de julgamento. Eu acho, no meu entender, doutor Luiz Cláudio, você que é professor e o meu amigo doutor Zé Luiz, eu acho que houve um retrocesso com relação a isso. Quando você já ia com todos os elementos que o juiz sabia aonde que ele podia forçar a ter um acordo, estimular um acordo, ele passa a não ter elementos. Por quê? A audiência simplesmente, como você acabou de chamar, chama o cidadão, ele senta na frente do juiz: doutor, o que eu vim fazer na sua frente? Aí é que ele vai tomar conhecimento. Eu acho que houve retrocesso com relação ao processo conciliatório. Sem dúvida, porque a parte contrária, se ela traz, mostra ao juiz onde está o conflito, exatamente onde está o conflito, e não aqueles pontos indicados pelo autor somente, o juiz vai poder, através dali, traçar uma linha de conciliação. Porque a conciliação, a realidade, Nelson, é que hoje, na prática, não existe conciliação em processo. Os juizados acabaram com a conciliação pela falta de qualificação do conciliador. Eu sempre primeiro que a conciliação ela é uma forma de você demover o conflito, aquele espírito conflituoso das partes naquele momento, entendeu? Então, não basta eu perguntar a você: tem acordo, doutor? Não, então tá, então não tem acordo, vai para a instrução. Isso não é conciliação. A conciliação é você mostrar os pontos positivos da solução do conflito de forma amigável.
Se você não mostra, olha, isso aqui se a gente pode solucionar aqui, é muito mais doloroso ter que levar isso a uma instrução. Uma incerteza no julgamento do conflito. Então, a conciliação é o caminho ideal. Você tem que preparar conciliadores, você tem que preparar árbitros, enfim, não é esse processo de... Essa conciliação que o Código diz aqui, você antes de contestar o pedido, de ser citado, você vai ser, no processo comum, tá? Você vai ser intimado para uma conciliação. A primeiro momento é a conciliação. Até aí, tudo bem, é construtivo, porque você, antes de desenvolver o processo para a instrução, você forçar. Mas isso já existe no Código de Processo. Já existe no Código de Processo, por isso que eu achei. Entendeu? Posso ir aqui no doutor... Claro, a gente vai voltar aqui. Eu quero fazer uma preliminar a toda essa discussão. Uma coisa que, quando se destaca ali Bom, preliminar, o Código ainda permite. Não, mas eu quero fazer uma preliminar à discussão, ao debate. Ao debate. Mas então, dentro dessa sua preliminar, eu já vou encaixar aqui uma situação. Por exemplo, o que funciona, por exemplo, um juiz do trabalho convidar 50 partes e botar dentro de uma sala esperando 4 horas e dizer assim, tem acordo? Conciliar é a nossa praia, que eu achei isso extremamente infeliz. Conciliar é a nossa praia, não é isso que está lá, doutor José Luiz? Você que é um exímio advogado trabalhista, como é que você vê isso? E aí faça suas preliminares, porque eu acho que aqui o interessante é isso. A preliminar que eu quero fazer essa discussão, Luiz, no acesso ao judiciário. Hoje, uma gratuidade de justiça é um negócio difícil de obter, de louco. Uma batalha campal. É exatamente isso, né? Porque, primeiro, as custas processuais, e aí nós estamos lá no cível, as custas processuais são absurdamente caras, né? E isso dificulta o acesso do jurisdicionado. E aí você ingressa com pedido de gratuidade de justiça e existem juízes que tendo o requinte de solicitar, inclusive, extrato bancário do cônjuge para verificar se tem conta bancária em nome de alguém, a declaração de imposto de renda. Eu tenho situações de processos que iniciaram na Justiça do Trabalho, mas por força de entendimento de turma recursal lá no TRT, ele foi remetido para a Justiça Comum, a Justiça Estadual, e agente comunitário de saúde que recebe salário mínimo. Rapaz, a gratuidade de justiça você tem que requerer declaração negativa lá do que não faz declaração de imposto de renda para obter a gratuidade de justiça. Isso passou a ser a questão sine qua non. Você ingressa com uma ação em face de um plano de saúde, como eu tenho hoje em curso, até hoje, né, ainda não se resolveu o processo, a cliente já conseguiu fazer a cirurgia, mas eu lembro que à época, quando ingressei com a ação e pedi a tutela antecipada, juntei inclusive o comprovante de recebimento da pensão da cliente, que era um salário mínimo. Aí vem o seguinte despacho: olha, a gravidade do problema, uma necessidade de uma cirurgia, né, emergencial. Venha o comprovante de rendimento sob pena de indeferimento da gratuidade, de não concessão da gratuidade de justiça. Ora, aí eu até indaguei, quem é mais perverso? É o plano de saúde que nega, né, o acesso do seu associado, né, a cirurgia que ele necessita, ou o judiciário que está muito mais preocupado com a arrecadação do que fazer justiça, aplicar, né, o direito? Então é essa preliminar que isso não se resolve. Nós tivemos agora em agosto uma palestra lá na OAB com 2 desembargadores, e eu tive inclusive a oportunidade de fazer essa colocação, essa indagação, né, foi até o doutor Fábio Dutra, se existiu uma orientação do tribunal para o indeferimento da gratuidade de justiça, porque isso hoje está disseminado, né, em todo o estado do Rio de Janeiro. É um negócio de doido. A política é da negação do pedido. Não, exatamente isso. Exatamente isso. A regra é essa. Essa é a regra, entendeu? Então, por exceção, você vai conseguir obter o benefício. É verdade. Tem situação que o cara provou documentalmente, contra-cheque, ganhava salário mínimo e ainda assim foi indeferido o pedido. Mas eu não estou dizendo que é o meu caso de um agente comunitário de saúde recebendo salário mínimo.
Entendeu? E mais 20% de adicional Agora, de se o insalubridade. conflito é pessoal, a renda é familiar. Você vai ter que comprovar a renda familiar para poder... Quer dizer, o conflito é dele, Exato. a justiça tem que apreciar o Exatamente conflito isso. dele, mas quer que Entendeu? comprova a renda da mulher Exato. dele também para ver se consegue. E pegando essa questão de celeridade, né, que isso aí fica que sendo nós- alardeado, né? Eu nunca vi, e eu pergunto aqui, eu estou aqui com 2 advogados, se vocês já viram alguma mudança ser introduzida no judiciário e que o mote tenha sido exatamente o da celeridade. Vou pegar, inclusive, o exemplo da Justiça do Trabalho com o rito de procedimento sumaríssimo. As ações até 40 salários mínimos, elas irão demandar pelo rito de procedimento sumaríssimo, que nós chamamos de RPS. Né? Está lá colocado lá que ela será apreciada em 15 dias. Isso não passa de uma mera ficção. Né? Aí você começa a verificar uma grande bagunça. Você começa a verificar juiz, inclusive, fracionando as ações, audiências pelo RPS. Então, na verdade, tudo isso que se cria, todo esse arcabouço, essas modificações, sempre é colocado a questão da celeridade. Não, prazos processuais, só o advogado tem o dever de cumprir. Sim. Essa é a realidade. O vento vem para cá e não vem. Não vem pra A lá. promotoria, 5 dias para você a e 6 promotoria não meses. cumpre, Exato. o juiz nunca vai cumprir o prazo judicial e a própria defensoria já se beneficia também. Não, da contagem eu tenho, por Agora, exemplo... o miserável advogado, se perder o prazo, o juiz vai falar para você, perdeu, doutor. Perdeu, Eu digo doutor, até que acabou. o juiz é o bandido do advogado. O bandido não fala para você, perdeu. É. É assim fala o juiz. Não está satisfeito, Não, recorra. e o grande Você problema, perdeu o prazo pra recorrer, dessa questão entendeu? da falta de celeridade é que quem sofre com isso somos nós, os advogados. Porque o cidadão, ele quer uma resposta, né, imediata, vamos assim dizer. E não é isso que acontece. Por exemplo, eu realizei 3 audiências no dia 8 de fevereiro, numa vara do trabalho em São Gonçalo. Das 3 audiências, uma já houve sentença, que eu inclusive já interpus recurso. As outras 2 até hoje nada, camarada. Não tem sentença. 8 de fevereiro. Nós estamos em dezembro. Nós temos entendeu? na Justiça do Trabalho em Niterói, como por sinal o nome do juiz termina em epílogo. Ou inicia em epílogo. Ele epílogo. verdadeiramente está em epílogo. É na primeira Há vara mais do de um trabalho ano. Niterói. Há mais de um ano um processo para dar sentença. Pois é. E aí... E ele diz, processo eletrônico, o advogado não precisa vir aqui. Pois é. Bom, e agora um detalhe, a sentença vai demorar mais ainda, porque a lei, no novo Código de Processo Civil, obriga o juiz a fundamentar a sentença, impondo ao magistrado que aprecie tópicos por tópicos todos os argumentos levantados pelas partes, sob pena de você dar ensejo a embargos declaratórios. Então, o juiz vai ter que apreciar item por item da petição. Mas da fundamentação. isso, na verdade, Luiz, é uma situação... Agora, isso aí é um dever do juiz no Código atual. Não, Exato. isso aí eu acho que é um dever dele, Exato. independente de qualquer Mas coisa. aqui agora se tornou uma exigência. E na que até então era verdade, implícito. tudo isso aí está escrito, é muito bacana. Por exemplo, eu tenho uma ação civil demandando lá em São Gonçalo, versando sobre um imóvel, né, de um cliente, coitado. Meu cliente comprou um imóvel e quando ele foi ao cartório, descobriu que o cidadão que já havia recebido dinheiro não tinha escritura do imóvel. E a partir daí começou-se o grande problema. Aí ingressamos com a ação e o réu requereu a realização de perícia. Bacana, deferido pelo juiz, prazo para apresentação de quesitos, prazo para indicação de assistente técnico. Eu indiquei assistente técnico, apresentei os quesitos dentro do prazo. Para nossa surpresa, o perito foi lá fazer a perícia sem dar ciência a ninguém. Ignorando as Tinha partes. assistente técnico, ele tinha que cientificar todos para comprar. Tinha, não é isso? As partes têm que estar presentes. Sim, é isso que todos Sem nós que fosse sabemos. assistente técnico. Bom, ele apresenta lá um laudo pericial. Eu impugno o laudo pericial, exatamente nesse argumento. Indefiro, o laudo está perfeito. Eu agravo, vai para o tribunal. Monocraticamente, a desembargadora, o desembargador, agora desembargador, nega. Eu agravo da decisão dele. Vai pro colegiado. Aí vem o acórdão. Eu abro lá, né? Aí olho. Os alimentos, não sei o quê.
totalmente estranho ao que eu estou discutindo, entendeu? E aí você vê que aberrações É o copiar-colar. Você vê que Colou aberrações errado. já começa lá na vara, onde tudo é suprimido, tudo é legal, vai lá pra cima. Aí quando você falou, Nelson, porque nós já fizemos sentença, porque lá em cima vai ser lido. Nem sempre é, Nelson. Você vê que às vezes os recursos passam lá em cima, passam batido, cara. Entendeu? Passam batido. Um exemplo criminal de copiar-colar, eu estava defendendo um cliente que o carro dele era um carro Fiat que subiu uma calçada e atingiu a criança, certo? Então, na sentença, tudo bem, ele foi absolvido. O tribunal, o juiz, o promotor apelou, o relator foi favorável à absolvição dele, mas os dois vogais, o revisor e o vogal, votou contra, dando provimento ao apelo do MP. Sendo que a Procuradoria, na hora de emitir o voto dele, faz uma narrativa de um fato que não tinha nada a ver com aquele ali. Aliás, ele não subiu a calçada. A criança saiu por detrás de um carro e foi atingido na lateral esquerda do veículo dele. E a narrativa do voto do relator, do procurador de justiça que atua nas câmaras, foi no sentido de que a Kombi invadiu a Kombi. Aí já não é mais o veículo, está lá nos autos, tá? Na inicial e tudo. O veículo é uma Fiat. Subiu a calçada e atingiu a criança, jogando a criança uns 6 metros de altura. Quer dizer, trocou o carro. Trocou o veículo, trocou o fato. E aí, diante disso, o revisor e o vogal votaram pela condenação. Doutor Luiz Cláudio... Nos embargos infringentes, eu critiquei essa falta de cuidado, de moralidade do próprio Ministério Público como fiscal da lei e não apreciar o fato que efetivamente existiu, trazendo aos autos um fato totalmente diferente daquele que estava sendo julgado. Eu gostaria de voltar um pouquinho lá naquela análise sua do juiz, que você disse que ele tem que ir tópico por tópico. É óbvio, né? Que são os fatos, o princípio do contraditório e tal. Então ele tem que analisar isso que está aí. Agora, o que me chamou a atenção é amarrar para o futuro o arcaico. Porque a sociedade muda os seus conceitos, muda os seus hábitos. E diz lá que o juiz, além disso que você falou aí, doutor Luiz Cláudio, diz lá que ele tem que rastrear para ele não dar decisão conflitante, coisas que já existem. Olha só, nós que acreditamos na tese, na criatividade, será que nós não podemos sustentar algo que lá em cima, embora se torne jurisprudência, se torne simulado, mas que também está errado de acordo com os momentos de hoje, com a atualidade, a modernidade? Quantos conceitos mudaram, que aqui já estou com minha idade avançada, quantos conceitos dentro de mim já mudaram e quantos mudaram na sociedade? Então nós estamos amarrando o juiz nessa situação que ele não pode, em maneira nenhuma, entender diverso do que já foi dito lá em cima. Eu acho que isso nós vamos nos prender a um arcaico, porque não vamos avançar no entendimento para se fazer uma nova jurisprudência. Quando o Supremo surgiu... engessamento. Quando o Supremo surgiu com a questão da súmula vinculada. Nós juristas, nós advogados, criticamos muito, entendendo? Porque era uma forma de engessar o julgador. O juiz era obrigado a seguir aquela súmula. Se contrariasse, ele seria, inclusive, punido administrativamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque ele estava contrariando uma súmula vinculada. Entendeu? Quantas súmulas são reformuladas? O próprio Supremo Tribunal, a toda hora, está revendo as suas decisões. E os juízes agora são obrigados a seguir as jurisprudências dominantes. Não só do seu próprio tribunal, mas de outros tribunais.
quer dizer, decidir de acordo com a jurisprudência dominante. Mas Não é esse- mais nem a súmula, não existe. A súmula vinculada é só no Supremo, tá? Para deixar claro. Agora, são as jurisprudências dominantes sobre aquele tema. O mais absurdo ainda, você, autor, ingressa com uma ação para discutir o seu direito, o réu vai lá se defender daquele fato ali, e o juiz pode converter aquela ação individual numa ação coletiva, de interesse coletivo. Sim. Ele pode decidir em prol da coletividade que não se habilitou no processo para discutir através de seus órgãos representativos. Vamos Entendeu? rapidamente aqui um ouvinte, a gente volta, vamos ver o que o ouvinte tem a dizer. Alô, bom dia. Alô? Bom dia, Nelson Carneiro. Ô, Celso, Pontes. você tá bom, Celso? Tudo bem? Sim. Prestando muita atenção aí, rapaz, e tá tudo muito claro, muito explicado. Eu estou sofrendo um problema agora com a justiça, porque eu tenho uma sentença e a Prefeitura de São Gonçalo não cumpre essa sentença, eles não cumprem. Eles querem mostrar para mim que o poder é político, e eu não aceito isso. E não aceito e vou até o fim. Agora mudou a mão, voltou para a promotora original do caso, que é um caso de saneamento básico, né? E agora sim, agora as providências vão ser tomadas. Eu estava preocupado, porque eu via uma certa cortesia entre o Ministério Público, que é uma ação civil pública, através do Ministério Público. Sim. Eu via uma certa cortesia entre a promotora que estava com o caso e a Prefeitura. Então, eu fiquei quieto comigo, porque eu não estava conseguindo nada, nem que se cumprisse a sentença. Mas agora eu acho que eu estou conseguindo reverter esse caso, porque a promotora titular do caso voltou. E voltou de forma bem indignada. E é isso que eu falei com você semana passada. Sim. Tem uma bomba para cima da Prefeitura aí, cara. Ela não vai deixar isso barato. Existe uma sentença. Nós não aceitamos que o poder seja político e nem pensar isso na minha cabeça. Eu sou, assim, primeiro, um apaixonado pelo direito. Já falei isso com você. Sou alucinado pela eu dá vontade de fazer, sabe o quê? Abrir uma nova matrícula. Eu sou professor de música. Dá vontade de abrir uma nova matrícula e estudar direito. Porque, sabe, é uma coisa, um jogo de inteligência, de estratégia. Faça isso e venha sofrer conosco. Pois eu sei, mas Fica na música, mas é saudável. Mas o professor de música não está longe do sofrimento também, não. Ô, Celso, esse caso seu, a gente tem um conhecimento básico disso aqui, e eu vou passar aqui dentro dos nossos debatedores justamente esse ponto aonde se concretiza com você. Tá legal, companheiro? Tá bom, meu amigo, olha só. Parabéns pelo programa, parabéns pelas pessoas que você põe na mesa. Rapaz, eu chego em casa às 6 horas da manhã, mas tenho que acordar para ouvir o Nelson Carneiro. Parabéns pro Nelson Carneiro, que tem um ouvinte como você. Tá legal, querido? Um abração, meu irmão. Um ótimo final de semana. Bom. Fica atento aí que eu vou passar agora para essa mesa aqui. São duas feras aqui, eu vou passar para eles aqui, vou ver o que eles acham. Estou atento desde que o programa começou. Um abraço. Tá bom, querido, um abraço. Bom, tchau. Celso falou uma coisa muito séria. Parece que o artigo 7º, deixa eu ver, vou até ler aqui, que eu olhei rapidamente. O artigo 7º do novo Código de Processo, ele diz assim: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direito e faculdades, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Essa é uma parte do contraditório. Vamos transformar isso aqui para execução. Está vendo aí, por exemplo, como esse caso do Celso? Será que se fosse contra uma pessoa física já não teria se executado isso? Se fosse a prefeitura contra o Celso, já não teria, porque isso se arrasta há mais de não sei quantos anos, Zé Luiz? O fato é o seguinte, o grande problema hoje nos processos, que eu costumo colocar para o cliente, é o seguinte: o grande feito não é você obter uma sentença que lhe seja favorável, é você fazer com que essa sentença seja executada, né? E hoje, como as coisas acontecem, nem o fato de ser uma empresa privada, uma pessoa física,
E isso acaba funcionando a contento com a celeridade necessária, né? Os processos, eles acabam muitas das vezes se eternizando, né? E quando você demanda contra o órgão público, aí a coisa é muito pior, né, Luiz? Sem aí dúvida. a coisa é muito complicada, né? Porque... O precatório é que diga, né? Não, exato. Né? Além da questão Isso é um processo dos esdrúxulo, precatórios, né? O tal de precatório, né? É exatamente isso. Ridículo isso, Né? Marcelo. Por que o ente público pode penhorar meu imóvel e eu não posso penhorar do ente público? Pois Né? e é com base nisso é que eles ficam procrastinando, ficam jogando muitas das vezes porque sabe que aquilo ali vai explodir numa administração futura, então não é um problema que acaba sendo um problema dele. É a verdadeira barrigada. Exatamente isso, entendeu? Então você tem exatamente essa impossibilidade de você promover uma execução nos moldes que você promove em face de uma empresa privada, em face de uma pessoa física. Né? E o que você colocou é perfeito, né? Inversamente a isso, quando a iniciativa é deles, aí já tem uma outra dimensão a condução do processo. Já começamos com a duplicidade de prazo, Exatamente. Tem um prazo quádruplo aí, não tem? Prazo para contestar do defensor em quádruplo. Em quadro para a administração pública. Então, olha só, o que eu vejo é isso. Agora, voltando lá... Defensoria, o prazo em dobro. Defensoria, o prazo em dobro. Procuradoria, que é outra coisa, que é o advogado dos órgãos públicos, né? Seria em quadro para contestar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma série de ações de agentes comunitários de saúde de São Gonçalo, onde o município, a fundação, né, que é um órgão da administração municipal, não deposita o fundo de garantia. Comete um crime previsto no Código Penal, que é o de apropriação indébita previdenciária, porque arrecada, desconta do salário do trabalhador, aquele percentual incidente sobre a remuneração dele, e não recolhe. E aí você verifica que se transformou numa letra morta, né? Essa punibilidade prevista no Código Penal. Para o particular seria apropriação indébita, Exato. porque você está se apropriando de um dinheiro que não é seu. Exato. Agora, para o poder público, você não pode nem aplicar o peculato, entendendo? Porque o inverso do crime de apropriação indébita seria o peculato. Mas não é peculato porque quem está retendo é a administração, não é o administrador público, entendeu? Quem está se apropriando em função... E a grande gravidade nesse problema, Luiz, por exemplo, essa semana eu recebi uma das clientes lá no escritório, que ela está com câncer, fazendo um tratamento, né? E tem um problema sério de obter licença junto à Previdência Social. Por quê? Porque não há recolhimento da sua contribuição. Aí vai ter que ingressar com uma ação em face da Previdência, porque ela não cumpre o seu papel, que é o de fiscalizar, entendeu? E transfere para o trabalhador a responsabilidade pela ausência daquele recolhimento. Como se o trabalhador tivesse o poder de chegar para o empregador, né, seja ele público ou privado, e falar: escuta, eu quero os comprovantes dos recolhimentos. Ele vai ganhar uma banana, né, se não receber uma outra resposta mais contundente. Sobre esse aspecto é interessante, Nelson, porque antes o empregador, se não recolhia a Previdência Social, não cabia a você, empregado, fiscalizar a contribuição. E aí basta você demonstrar que trabalhava e que cumpriu o tempo necessário para a sua aposentadoria ou qualquer outro benefício pecuniário. Hoje é o contrário, você tem que comprovar as contribuições. Bom, mas voltando à questão do poder público, só para finalizar. A questão de você advogar contra os órgãos públicos é complexa, em função dos prazos para eles serem ampliados e a questão de difícil a conciliação, principalmente no juízo comum. Hoje, no juizado civil federal, permite que os órgãos públicos realizem conciliação, mas no juízo comum não. Então, eles fazem uso de todos os recursos até você esgotar esses recursos. Aí vem a fase de execução, que é um outro processo complexo também, e na execução não cabe você penhorar bens públicos, os bens públicos são impenhoráveis. E aí você tem que ingressar com o processo de precatório. O precatório, você sabe, é um tempo enorme para você conseguir o resultado final dele. Hoje, os órgãos públicos pagam a dívida de precatório quando quer, quando pode, entendendo? E não há quando não desviam para outras finalidades, como já tem exemplo aí, aconteceu com o PITA em São Paulo. Né?
Então é um abuso, que se é contra o particular, você vai lá, arresta todos os bens dele para garantia daquela dívida. Se é o devedor, o poder público, você tem que ingressar com precatório. E um detalhe, quando se trata de dívida alimentar, não caberia precatório. Mas ainda assim os juízes têm levado a precatório dívidas alimentares. Pô. Você é servidor público e não recebeu aquela vantagem salarial eu que quero deveria? ver, doutor Luiz Cláudio, o que esse novo Código de Processo vai mudar nessa cultura. Se hoje a maioria das decisões elas são favoráveis ou protecionistas à sua execução ao ente público. Nós estamos com o caso seguinte, executando uma determinada prefeitura, por uma situação, o cara está lá, morre hoje, morre amanhã, com câncer, a gente demonstra tudo isso, e aí vem o procurador e faz um cálculo menor, um pouco, de que o nosso... Não, nós aceitamos isso aí. Ele vem com um recurso, nós aceitamos o seu cálculo. Não, ele veio e entrou com um recurso e isso deságua, você sabe aonde. Mas eu queria, como a nossa hora está avançando, eu quero falar sobre o processo eletrônico, que também apareceu com a celeridade. Não só com celeridade, com a comodidade, doutor Luiz Cláudio, de você ficar lá no seu escritório, você, doutor José Luiz, folheando o processo eletrônico, que por sinal é um nojo, folhear um processo eletrônico, né? Folhear, né? Eu estou falando folhear entre tempo, porque você não vira a página seguida. E você hoje tem que ter, no mínimo, três monitores à sua frente. Um para ver o que você está escrevendo, um para você consultar a contestação e outro para ver os documentos. Só pode ser assim. Eu conheço pessoas que trabalhavam como secretário de juiz, chegava em casa tranquilo num processo físico e que também chegava em casa com o olho roxo porque de olhar a tela de um computador. Mas não é isso o caso. Acontece o seguinte, vou citar um exemplo, não sei se já aconteceu com vocês. Distribuir um processo eletrônico sigiloso, interesse... com liminar, pedido liminar, de afastamento e tal, de uma determinada situação, pessoa. Depois do processo ficar mais de 30 dias aguardando um despacho, vem a seguinte informação e despacho, doutor Luiz. Estou falando de processo eletrônico da celeridade, doutor Luiz Cláudio. O funcionário certificou, doutor juiz, informa a Vossa Excelência que a petição inicial não foi assinada. Olha, processo eletrônico. Aí vem o juiz, assine-se, regulariza a inicial. Como você conseguiu distribuir o processo eletrônico sem assinar? Sem assinatura eletrônica. É um dos passo queria aquela assinatura caneta. Aí, sabe o que eu fiz? Ironicamente, fizemos, né? Eu e minha mulher, fomos lá, tiramos uma xerox, produzimos uma cópia, inclusive, da própria coisa, assinamos, né? Botamos a parte assinar, transformamos aquela inicial, sabe em quê? Em anexo. Agora, doutor juiz, está aí para a senhora despachar. Sabe o que acontece? A parte acabou desistindo de tanto esperar. Isso é vergonhoso para o advogado. Esperar que ela não deu o despacho e acabou fazendo uma situação dessa. Outro detalhe que eu sei que vocês querem falar, mas quero falar outro do eletrônico, depois eu deixo vocês à vontade. Distribuir uma ação de execução. Ficou 1 mês e 18 dias para o juiz dar o despacho. E é um juiz que palestra, que diz o seguinte: olha, doutor, você pode ficar em casa, não precisa, fica no seu escritório, não vem para a cartório apurrinhar porque o processo é eletrônico. Tudo bem. 1 mês e 18 dias. Quando eu cheguei no cartório, eu falei: escuta uma coisa, 1 mês e 18 dias, eu sei que o processo é eletrônico, e o próprio juiz aqui orienta para a gente ficar em casa, mas ele está com 1 mês e 8 dias, não dá esse despacho. Aí a pessoa, 1 mês e 18 dias. Aí a menina foi lá, rapidamente digitou, mandou. Doutor, mandei para a conclusão, agora me chama o secretário do juiz. O secretário do juiz chegou, a secretária: doutora, acontece isso. Mas foi para nós hoje. Não, senhora. Foi para você hoje porque eu cheguei aqui e fiquei olhando o funcionário digitar e preparar para você. Agora acontece, está 1 mês e 8 dias. Agora o seu juiz, doutor fulano de tal, ele disse que é para eu ficar em casa
aguardando o despacho, porque não precisa vir no cartório. Mas 1 mês e 18 dias para a citação é complicado, né? Aí ela entortou a boca, não disse uma palavra, tudo bem. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que ele não mandou citar e não saiu o mandado. Tive que entrar com uma ação de nulidade de de uma escritura, e também ficou distribuir em apeço e ficou na mão dela e não despachava, não assinava os mandados que ele mandou citar no dia de execução e não dava antecipação da tutela e nem mandava citar a ação anulatória da coisa. Sabe o que aconteceu? As partes também ficaram embrulhadas lá numa situação, chamaram o meu cliente e fizeram a composição. Olha só, isso é celeridade, doutor Luiz Cláudio? É conhecimento, doutor José Luiz Nancy, que o juiz hoje tem conhecimento de que Desculpe, eu te chamei de Nancy? Grande amigo do meu. É vício. Mas, doutor José Luiz Muniz, olha só. Será que o juiz também tem conhecimento de causa do eletrônico? Está aí com vocês. O processo eletrônico tem muito ainda para avançar. Ele é um processo arcaico. É irreversível, né? Sem dúvida, a proposta é boa. Mas seria boa se você... Primeiro, a justiça tinha que ter uma estrutura de certeza de funcionamento desse sistema. E não é. Cada justiça tem um sistema diferente de processo eletrônico. Isso para o advogado é terrível. Você, na justiça estadual, tem um modo de executar o processo eletrônico, na justiça trabalhista é outro, na justiça federal é outro. Que é a melhor de todas. E isso que é a melhor a justiça federal. É a menos burocrática. A trabalhista é horrível. Se você tem um anexo pesado, você tem que desmembrar esse anexo na justiça estadual como na justiça trabalhista. Então, muitos advogados antigos deixaram de advogar por conta da dificuldade de desenvolver o processo eletrônico. Eu reputo 30%. Eu acredito até mais, num percentual. Agora, o sistema está ineficiente, toda hora você está acessando o sistema, ele sai do ar, e se sai do ar, se ficar muito tempo, você tem que ir ao tribunal para pegar uma certidão de que naquele dia, no horário tal, o sistema estava fora do ar, para você ter garantia do seu prazo restabelecido, entendeu? Então, olha a dificuldade que o advogado convive com isso. Outro detalhe também, esse processo eletrônico, ele facilitou para o juiz, porque o juiz não lê os documentos eletrônicos. Você mesmo está dizendo, se você for desenvolver a sua petição para contestar um pedido num processo eletrônico, você teria que ter os 3 computadores. Um que você está digitando, para estar na tela o que você está digitando, outro para você visualizar os termos da contestação, e um terceiro computador para você analisar os documentos em anexo. E esses documentos em anexo você tem que acessar arquivo por arquivo. Entendeu? Então, se tem mais de um arquivo ali, você vai te exigir examinar arquivo por arquivo, folha por folha, entendeu? Como é no processo físico. Agora, eu pergunto a você, os juízes não têm lido os documentos que você anexa. Eu posso afirmar isso e com base nas decisões. Porque o juiz decide e quando está lá comprovando o alegado, ele não foi lá naquele documento específico para analisar. Raramente acontece. Aliás, tem acontecido em muitas situações concretas de falta de análise do juiz dos documentos anexados para instruir. Que tem uma outra perversidade. Diga, doutor José eu Luiz. reputo como muito mais grave. Já aconteceu comigo num processo onde eu juntei documentos, foi uma reclamação trabalhista, e a matriz, que era a rescisão de contrato de trabalho, que eu juntei, a sua matriz já era um documento claro. Era a robustez da prova. Aquela rescisão que é feita no computador e ela fica muito clara. Então, quando nós enviamos, não ficou com uma boa resolução. Sabe o que aconteceu com o processo? Não me deram sequer prazo para substituir o documento. Extinguiram. O processo foi extinto. Se você, de repente, enviar um documento e ele ficar de cabeça para baixo, tem juiz que extingue o processo. Me parece que é uma visão meramente burocrática, entendeu? Não está preocupada com o direito em Estatística si, também, entendeu? Doutor, é mais uma sentença. Você está entendendo? É mais uma sentença. Dizer, isso é uma perversidade. Quer dizer, tratar de uma forma pequena uma questão que é grande, né? Muitas das vezes para um trabalhador, entendeu? E para o cidadão de um modo geral.
Bom, eu acho que o gargalo da justiça, nós que acompanhamos, eu acho que a gente... Isso é a única coisa que eu digo de cadeira, tá? Porque o resto é tudo mutável. O gargalo que existe hoje é entre o escrevente, antigo escrevente, ou o cartório e o juiz. Eu comparo, vocês se lembram muito bem aqui da Contorno, quando era 2 pistas só, né? A mão, 2 pistas, parece que era 2 pistas. E quando a ponte jogava aqui, 4 pistas de carro. Aí o que acontecia? Você engarrafava lá no Rio de Janeiro, tá? Porque aquela ponte ali, a Contorno não abrigava a quantidade de carro que chegava. Eu reputo isso, a quantidade de processos que chega no cartório. Um escrevente, se for bom, é capaz de entupir um gabinete só de processo. O grande problema hoje, que eu acho que o gargalo está, e eu perguntei numa mesa que tinha 3 juízes, se é humanamente impossível um juiz administrar 6 mil processos. E nós sabemos que na maioria dos cartórios, hoje, com raríssimas exceções, não tem menos de 7, 8 mil processos. Se você for para a região dos lagos, então, acabou. Se você chega em São Gonçalo, eu quando fui escrivão na vara civil em São Gonçalo, do Luiz Cláudio, eu recebi, doutor José Luiz, um contingente, um acervo com 12.500 processos. 12.500 processos. Aí se deu-se uma baixa lá, de certo, com uma resolução aí, baixamos para metade dos processos, numa resolução forçada aí do tribunal, o entendimento deles. O que acontece? Hoje já está lá com mais de 9 mil processos, novamente. Que juiz que humanamente é capaz de despachar 9 mil processos? E os cartórios funcionando de forma precarizada, né? Com carência absurda de serventuários, né? E aí não se contrata serventuários, e aí faz-se o quê? Faz esse estágio que você citou anteriormente, que é um absurdo, inclusive é um engodo esse chamado estágio, porque bota estudante de direito dentro de cartório, e o que interessa para um futuro advogado, saber processo de juntada dentro de cartório. Isso não vai contribuir em nada para o exercício da atividade profissional dele. Esse estágio não é um estágio de araque. Não atende aos objetivos da formação cultural. Quando ele está se alinhando o andamento... termina o estágio, aí recomeça todo o processo. Quer dizer, é uma situação extremamente difícil, né? Eu não sei... Qual é o futuro? Por mais que a legislação evolua na concentração dos atos do processo, redução de recursos, redução de prazos, concentração dos atos, nada disso vai adiantar se você não estruturar a justiça com o pessoal, simplificar a dinâmica do órgão, entendeu? E isso não vai melhorar as questões de legislação é uma coisa, a efetivação prática é outra da justiça. A justiça é ineficiente em todos os aspectos estrutural, entendeu? Eu não estou aflito, não, mas eu quero passar um pontinho rapidinho para vocês. Qual é a situação do leigo e o advogado hoje, mediante negociando com um robô? Essa é a evolução que eu ouvi do grande palestrante, meu amigo, doutor Felipe Cury, que é uma pessoa que eu admiro, e ele tem encarregado desse processo. E várias empresas, como a que nós estamos aqui, Ampla, etc., já aderiram, tem essa lista. E que você tem um determinado caso e você liga, aquela central te atende, passa as soluções, encaminha as soluções de você aceita ou não aceita isso que está aí. As decisões são essas. Se não aceitar, aí é que entra um novo processo. Como é que vocês estão vendo isso? O leigo e o advogado. Como é que fica a cara do advogado diante disso? E o leigo, como é que vai negociar com o robô? Isso, inclusive... Eu não sei se o robô é a força de expressão, mas eu acho que é uma secretária ou um representante judiciário eletrônico. Virtual, né? Houve, inclusive, o Nelson, uma palestra lá no Fórum do Alcântara, em que até o Dr. Osés foi lá representando a OAB, eu estava impossibilitado naquele horário, porque eu tinha audiência, e até externou a preocupação da advocacia em relação a isso. Porque você vê uma série de medidas que vão na contramão do dispositivo constitucional, né, que nos contempla, né, como uma categoria, né, que está assegurada lá na Constituição, quando diz que o advogado é indispensável. E aí você vê a 9.099 que diz o seguinte: até 20 salários mínimos dispensa o advogado. Agora vem essa questão da mediação, dessa negociação, que o cara pode fazer diretamente. Quer dizer, o advogado acaba estando sempre excluído desse processo. E isso
é um motivo de muita preocupação para a nossa categoria, entendeu? Olha, quando se criou o juizado... Te preocupa também, Luiz? Quando se criou o juizado, eu advogava que o juizado era bom para os advogados, porque o autor promovia a ação e o réu tinha consciência que ele precisava de advogado para estar ali para se defender. Depois, mas aí, dentro do limite dos 20 salários mínimos, começou essa interpretação. Esse limite é só para efeito da conciliação, ou melhor, esse limite é para efeito de condenação, certo? Então, você podia conciliar qualquer valor. Acontece que os juízes começaram a interpretar o limite de alçada só para efeito de condenação. Então, você só precisaria de advogado na instrução, se houvesse instrução. O que houver instrução? Se tiver produção de provas. Mesmo que não exclui o advogado. Aí está excluindo o advogado, porque você poderia promover a ação no juizado até 20 salários mínimos sem advogado. Isso está na lei até hoje, a lei é em vigor. Acima disso aí, tornava-se obrigatória a presença do advogado. E o enunciado do juizado entendeu o quê? Não, a presença só é necessária na instrução, se houver instrução. Isso, na verdade, é um pouco... Isso que está colocado aí, já existe hoje, que é um pouco modelo, né? Que é a questão dos expressinhos. Instalados dentro do prédio, dos que é uma tribunais. Vergonha, né? Que eu não consigo entender, porque algumas empresas são privilegiadas, são beneficiadas, você colocar lá... refrigerado, luz. Exato, a galinha, né? Para negociar com a raposa. Entendeu? Você por sentir a dificuldade de acesso à justiça, da ineficiência da justiça, por desacreditar nas condenações em termos de dano moral, você acaba abrindo mão de um direito seu. Então, as pessoas que procuram a justiça para questionar seus direitos em matéria de relação de consumo, dentro desse contexto geral de lesão por conta dessas grandes empresas, é um mínimo. Então, é interessante para essas empresas não fazer acordo, deixar para instrução. E porque sabe que na instrução, o juiz, dentro dessa política de proteção desse composto financeiro, ele vai limitar uma execução, uma condenação mínima aí possível para beneficiar essas Mas um expressinho, como o doutor Luiz disse, você entra dentro da casa do judiciário, da casa da justiça, da casa da da justiça justa, e você está negociando justamente com o interessado da empresa. E o pobre, o leigo, não sabe disso. Nelson, lá no você, advogado, nem vai lá. No Código de Defesa do Consumidor tem uma regra lá, desconsideração da personalidade jurídica. A empresa que reitera na sua conduta de lesão, ela pode ser desconsiderada. Qual, na prática, você viu eficiência, a aplicação dessa lei nessas grandes empresas de... Quem não pede a suspensão das atividades por 60, 90 dias? Eu nunca vi um juiz fixar isso. Bastava uma condenação em dano moral efetiva que produzisse um resultado que não haveria repetição. Não haveria repetição. Seria o caráter pedagógico da condenação, que não acontece. Começa a condenar na ampla aí. Financeira ela tem, entendeu? Até porque quando ela fosse para uma audiência, ela já saberia que ali tem um peso naquela caneta que não vai lhe ser aprazível. Faria um acordo. Exatamente isso. Olha, então, hoje a postura da maioria dos juízes leigos é o seguinte: olha, seu acordo é esse aqui. Se você não aceitar esse acordo, esse valor irrisório que a empresa está propondo, se eu for condenar, vai ser menor. Quero convidar os senhores para uma conciliação. Posso terminar o programa? Pode. Doutor Zé Luiz, nós vamos voltar aqui para o debate. Quando é bom, passa rápido, né? É melhor conciliar com você, porque senão nós não seremos mais convidados. Olha só, você sabe que foi muito produtivo. Eu acho que aqui os nossos microfones estão à disposição do judiciário. Nós não estamos fazendo uma crítica enterrando o judiciário, até porque a última palavra é do judiciário. E nós temos muita preocupação com o aparelhamento do judiciário, não é no sentido político, mas também no processo conciliativo, impositivo nós temos preocupação. Temos preocupação dos cartórios concentrados, né, com pessoas desqualificadas. Tem que haver um desdobramento desse judiciário em outras varas, outros juízes, para atender a grande demanda que temos hoje. Eu, doutor Luiz Cláudio, fui o pioneiro, o primeiro escrivão a responder para o juizado de pequenas causas, depois foi você, naquela sucessão, e que eu recebi um cartório
que dizia que tinha uma máquina para reproduzir as peças, os documentos, que ninguém gastava nada, e recebia um cartório que não tinha xerox, não tinha absolutamente, não tinha selo, não tinha absolutamente nada, e eu tive que me virar. Muitas vezes colocávamos no nosso bolso para comprar material para com pena da parte. O doutor, me lembro que o procurador Navega, na época, ele era secretário, era procurador-geral, ele brincou, falou comigo assim: acho que você está recebendo um abacaxi. Luiz Cláudio, obrigado pela sua... Obrigado, Nelson, obrigado ao seu público por nos permitir essa exposição e de nos ouvir de forma atenta, né? Eu agradeço mais uma vez a participação do senhor. Volta aqui em janeiro para a gente falar mais sobre o código de... Sem dúvida. Doutor Zé Luiz, volta em janeiro comigo aqui para a gente falar sobre... Com toda certeza. Já não mais na condição de presidente. Não posso chamar mais de presidente? Não, aí sou advogado. Eu te agradeço até Não por força do impeachment. A possibilidade de vir aqui fazer uma breve prestação de contas, estar aqui debatendo com o Luiz Cláudio, com você, e problemas do judiciário que são recorrentes, né? E eu acho sempre importante, né, que a gente possa estar aí não criando soluções fáceis como alguns fazem, mas sabendo que tem uma certa gravidade nesse processo. Bom, eu fico lisonjeado com a presença de vocês, quero agradecer os ouvintes, aqueles que ficaram atentamente nos ouvindo aqui. Esse debate ele vai para o YouTube, né? Vai também para o nosso Facebook. Quem perdeu, acho que é importante. E nossos microfones estão aqui abertos ao judiciário, abertos a qualquer juiz que possa esclarecer. Nós sabemos que a mesma dor que está aí, da falta de justiça, nós estamos sentindo do lado de cá. Meu amigo João, muito obrigado. Meu amigo Zé Carlos, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Grande Zé Carlos Rocha, muito obrigado aí pela presença, Zé Carlos. Zé Carlos Rocha, grande Zé Carlos. Obrigado, Zé Carlos. Valeu, Nelson, até sábado. Tá ali atendendo no telefone? Tá certo, eu sei que está assim. João, até o próximo sábado, se Deus quiser, querido. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.